Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 104. Esse desafio teve o texto do Corolla Insuperável, em que o pedido era para todo mundo fazer duas versões, uma solene, mais vibrante, mais pesada, né? Que era principalmente com as frases terminando todas para baixo e tudo mais, mas com vibração, e outra versão mais solta, mais conversada, mais com voz natural, e tivemos uma participação bem expressiva, mais uma vez, foram 123 participantes. Assim, a título apenas de estatística, foram 79 homens, 44 mulheres, e tivemos 26 novos. Olha que uma quantidade bacana, hein? Estamos a 20% do nosso público é novo, toda vez. Isso aí é bem legal. Então, e falando desse texto, dessa interpretação, tivemos muitas interpretações, poucas pessoas fazendo as duas bem, né? Teve gente que fez, mas sempre quando um fazia bem uma, às vezes a outra, né, ou a primeira ou a segunda, não ficava tão boa quanto a anterior, né? Quanto a anterior não, quanto a outra a outra que estava fazendo, né? Então, agora na avaliação, eu vou falar da primeira, que é a que eu separei como primeira, a interpretação mais vibrante, mais pesada, né? Mais solene, e a 2, aquela mais solta, mais interpretada. E vamos ter um destaque de cada um destaque da primeira, né, da primeira interpretação, e um destaque da segunda interpretação. Então, como eu falei, foram 123. O destaque que eu já escolhi, que eu vou falar para vocês hoje, a gente vai publicar agora no sábado, dia 8. Então, vai publicar um videozinho com as duas interpretações. Bom, amanhã nós temos mais um desafio, né? Amanhã tem um texto novo, vou mandar por e-mail para quem está na minha lista. E para quem não está na minha lista, não tem recebido, não tem recebido porque não está na lista, lógico. Para receber tem que se inscrever. Para se inscrever tem que entrar no seguinte endereço, vozaobra.com/desafio. Entra lá, se inscreve e aí automaticamente o sistema manda um e-mail confirmando. Então é legal vocês clicarem e responderem para o sistema deixar marcado que vocês aceitaram receber. Isso é importante para não ter erro, de que às vezes, não recebi, às vezes é porque quando você se inscreveu, você não confirmou. E também, por exemplo, quando você está acostumado a receber, aí para de receber, se tem e-mail do Hotmail, é um problema, não sei como resolver. Se for e-mail do Gmail, é só procurar no spam ou na aba promoções, né? Tem principal, social e promoções, quem tem Gmail sabe como é que é, e às vezes vai para a aba promoções. Então, se você recebia, parou de receber, não fui eu que cortei, foi o próprio sistema que cortou. Então, se é do Gmail, procure, por favor, no spam ou na pasta promoções. E nossa lista tem aumentado bastante, tem tido muito interesse, então eu agradeço aí o interesse de todos. Bom, antes de falar como é que foi o andamento, eu queria avisar que eu continuo fazendo Master Coaching, né, que são encontros individuais, sessões individuais. Tem 2 exemplos
que estão aí na página. Um é um coaching com a Rosana Trentin e o outro com o Jaime Rielme, que esse do Jaime Rielme nós publicamos hoje de manhã, hoje até a hora do almoço, nós publicamos esse do Jaime Rielme, então é novidade. Então eu queria que vocês depois tivessem um tempinho, assistissem. Ele vai falar um pouco da carreira dele, nós vamos discutir alguns assuntos de mercado, eu não lembro agora exatamente, porque faz uma semana, então já passou muito tempo. E também vou dirigir um texto bacana com ele, né? Que é esse que é a atividade principal do coaching, é a direção da gravação comigo. Então, convido vocês a assistirem, a conhecerem. Então vamos lá. Deixa eu ver as observações que eu fiz para. Então, alguns fizeram a voz um pouco projetada, alguns, principalmente no texto 1, que eu falo quando foi sem vibração, porque fez mais ou menos, mas faltou vibrar, faltou aquela garra. Então, quando aconteceu, eu anotei isso. Que mais? Basicamente foi a falta de vibração, foi os finais para baixo, algumas vozes assim projetadas, mas de um modo geral muitas boas gravações, muitas boas gravações. Essas são as observações principais. Tem outras, meio lento, meio rápido, boa mais, é aquele de sempre, e aquelas que são boas que eu separo para o final. Aí, como foram 123, na verdade eu não posso contar como 246, porque eu ouvi tudo de uma vez só, né? Então cada dois era um, né? Cada dois era de alguém que eu estava ouvindo, então... mas sem dúvida eu ouvi mais de 246 vezes esse texto, porque foram 123 que eu ouvi, né? Tá bom demais. Bom, então vamos lá. Então, dessa vez, eu geralmente começo pelo pessoal que chegou por último, mas dessa vez, como eu comecei mais cedo, eu fiz o inverso. Comecei com o pessoal que já tá desde o começo lá e que deixou sua gravação já ou na quinta-feira mesmo, ou na sexta-feira cedo, e daí pra frente eu vou começar com esses aí dessa vez. Então vamos lá, estou olhando aqui, ver se eu não esqueci nada, já falei do destaque, já falei do desafio, já falei do coaching, então vamos lá. Carlinhos Dutra, ficou projetado e para cima a voz. O Raoni Guimarães, a primeira foi boa, mas um pouco rápida. Quando eu não falo a 2 e a 1, é porque só fez um, né? No caso do Raoni, ele só fez um, que a versão 1, que foi boa, mas foi rápida. O Carlinhos Dutra fez projetado para cima e não soube distinguir se era do texto 1 ou do texto 2. O Renato Souza fez a 1 boa e a 2 também boa. O Paulo Niemeyer fez a 1 boa, mas sem vibração. O Daniel Padovan fez a 1 sem vibração e a 2 para baixo. Bom, o Carlinhos Dutra, que eu falei lá no começo, ele foi a primeira vez que ele participa. Agora o Magno Nascimento, também primeira vez que ele participa, ele fez só a 1 e ele colou muito as falas, né? Ficou muito emendado. Então dá aquela sensação de aflição que eu falo às vezes, né? O Eduardo Zanotti, a 1 ele fez com pouca vibração e a 2 ficou boa. A Zi Rodrigues fez a 1 sem vibração, mas a 2 ficou boa. O Rodrigo Fonseca, a primeira dele foi sem vibração, foi muito suave. E a segunda foi boa, mas foi blocada, né? Aquela coisa que vai falando em bloquinhos, mas estava boa a interpretação. O Nelder Medeiros, a primeira fez boa, a segunda também boa. A Fernanda
Ribeiro, não estava entendendo o que eu escrevi aqui. A Fernanda Ribeiro, primeira vez que ela participa, ela fez a versão 2 e projetou muito a voz. O Diego Breno, também primeira vez que participa, fez a 1. A 1 ficou boa e a 2 ela projetou demais. A Jane Almeida, primeira vez que participa, a 1 e a 2 boas. 1 boa, 2 boas. Jane Almeida, isso. Eliel Lima, primeira boa, a segunda com os finais para baixo. Francisco Silva, primeira vez que participa, a primeira boa, a segunda boa, mais blocada. Graziane Veras, ele fez uma boa e duas, a uma e a 2 boas. O Edivane Oliveira fez só a versão 1, mas foi meio sem vibração. A Irema, ele também é a primeira vez que ele participa. A Irema Santos fez o 1, enfatizou os finais das frases. E o 2 ela fez para baixo. Kellen Dias Anes fez a primeira sem vibração, a segunda boa. Kellen é a primeira vez que participa. Aguinaldo Camargo Barreiro fez tudo a voz projetada. A Fernanda Abreu, primeira vez que participa, a primeira fez sem vibração, a segunda fez os finais para baixo. A Nanda Rios, a 1 ela fez sem vibração, sem muita vibração, né, no final. E a 2 fez os finais para baixo. A Tânia Viana, a primeira vez que participa também, ela, na primeira ela projetou e... e deu ênfase, a Tânia projetou e deu um pouco de ênfase demais nas algumas falas. Mas a 2, o texto 2, ela fez boa, alguns finais para baixo, mas foi boa. Vinícius Dora fez a 1 sem vibração e a 2 com os finais para baixo. A Josi Martins fez a 1 boa e a 2 também boa. O Adriano Souza fez a 1 boa e a 2 ele fez os finais para baixo. A Dani Padovani fez a 1 sem vibração e a 2 boa. O J. Alves, primeira vez que participa, fez só 2 e os finais para baixo. A Isabela Peste fez só a 1 e fez boa gravação. O Valdemar Garcia também a 1 só e fez boa gravação. O Novaes, a 1 é boa e a 2 também foi boa. O Virlen Silva, a primeira fez blocado, a segunda também fez blocado. E José Newton Teixeira, a primeira foi projetada, a segunda também foi projetada. Vamos lá, segunda folha. Márcio Santos, a primeira fez boa e a segunda também fez boa. Marina Merigo, a 1 foi boa e a 2 foi boa mais. E eu separei para o final. A da Marina Merigo. Paulo Fante, a primeira boa, a segunda boa. André Luiz Costa, a primeira boa, a segunda boa. O Davi Rocha, a primeira sem vibração e blocada. Só fez a primeira. Sol Rodrigues fez uma boa a mais e eu separei para o final. O Antônio Cipriano fez uma boa a mais e a 2 boa. E a 2 boa. O Marcos Vinícius, a primeira foi boa a mais, a segunda boa. O Marcos Vinícius, primeira vez que participa. O Davi Rocha, que eu falei lá atrás, primeira vez que participa. Agora, bom, Marcos Vinícius, acabei de falar, fez uma boa e uma boa mais e 2 boas. A Silmara Carminotti fez a primeira projetada, a segunda projetada, a primeira vez que ela participa. Fernando Albuquerque fez a primeira boa mais e a segunda fez os finais para baixo. A Paula Cavalcante fez a 1 boa e a 2 os finais para baixo. A Paula também separei para o final. Então até agora nós separamos 3. A Mariana Merigo, Sol Rodrigues e a Paula Cavalcante. Continuando. Daniel Moura,
A1 ele colou muito as falas. Que mais? Paula Cavalcante falei. Então, Davi Moura colou demais as falas. A Mila Pulita fez uma boa, fez A1, fez boa. A Vanessa Vernizzi, A1 foi sem vibração e A2 foi boa. O Márcio Farias, A1 foi boa e A2 projetada. O Celso Fraga, é a primeira vez que ele participa, ele fez uma sem vibração, A1 sem vibração e A2 com os finais para baixo. O Arthur Esbralha fez A1 blocado e A2 os finais foram para baixo. O Rodrigo Arendi fez 2 finais para baixo. Geisa Lopes fez uma sem vibração, A1 sem vibração e blocado. Fábio Galhardi fez uma boa e A2 os finais para baixo no início. O Júnior Gomes fez A1 boa e A2 finais para baixo. Edio Lewandowski, 1 boa. Onde está o Edio? Perdi na minha ali. Aqui, um boa a mais e 2 projetado. O Regis Oliveira fez A1 boa e A2 projetou no final. O Pedro Cunha fez uma boa e A2 articulado. Adriana Cerqueira fez A1 sem vibração e A2 uns finais para baixo. O Vinícius Ribeiro de Carvalho fez A1 boa e A2 finalizou para baixo. A Karina Oliveira fez A1 blocado e A2 boa. O Kleber Lucas fez A1 boa e A2 boa. A Dejeane Santos fez uma sem vibração e A2 com os finais para baixo. A Silvia Soares fez A1 boa e A2 finais para baixo, projetou um pouco. O Danison Rafael fez uma boa, A1 boa e A2 finais para baixo. Pedro Souza, A2, ele só fez A2, os finais para baixo. A Lucila Reichart fez A1 boa e A2 com os finais para baixo. O Eduardo Nogueira fez uma lenta e A2 boa. O Dani Eder de Aguiar fez uma boa, eu separei a dele para o final. Eu falei agora há pouco do Kleber Lucas, esqueci de falar que eu separei a dele para o final. E o Vinícius Sampaio, nessa folha, fez A1 boa e A2 finais para baixo. Então, como já destaquei, o Dani Eder de Aguiar, eu separei para o final. O Kleber Lucas também separei para o final. Dessa página também a Paula Cavalcante, da 1 eu separei ela para o final. A Sol Rodrigues também separei para o final. E na Mariana Merigo, a 2 dela eu considerei também boa, mas eu vou passar para o final. Que mais? Só ver se faltou alguma coisa aqui. Não. Continuando. O Zeca Santos fez A1 boa. O Vandir Pereira fez A1 boa e A2 projetada. O César Zuntini fez A1 foi boa e A2 foi com os finais para baixo. O Ângelo José Pádua fez A1 sem vibração e A2 colou muito as falas. Fausto Barral fez só A1 e boa. A Ione Fátima Lopes fez 1 sem vibração e 2 nos finais para baixo. A Paula Mendes fez A1 sem vibração e A2 boa, e eu separei a dela para o final. O Luiz Guerrar fez A1 boa e A2 boa. O Robert William fez A1 boa. A Milena Gadelha fez A1 boa e A2 boa. O Orivan Cássio Matiuzzo fez A1 boa e A2 boa. A Danusa Alexandra Venturini fez A1 boa e A2 ela projetou. Primeira vez que participa a Danusa. Lincoln Silva fez A1 boa e A2 boa.
A Lorena Fernandes fez a 1 boa e a 2 boa mais. Também separei, assim como a da Paula Mendes, separei a da Lorena para o final. Júnior Souza fez uma boa e 2 projetada. Pedro Parreira fez uma boa e a 2... ela foi boa, mas um pouco enfática demais. A Priscila Cardoso Leão fez a 1 boa e a 2 com os finais para baixo. O Eli Barreira fez a 1 boa mais e a 2 boa. Separei a do Eli para o final. Viviane Barrichello fez a 1 boa e a 2 projetada. O Christian Jung fez a 2, foi a boa dele. O Wagner Fernandes fez a 1 boa e a 2 com os finais para baixo. Fez com os finais para baixo. A Rosana Trentin fez a 1 boa e a 2 boa mais, separei a dela para o final. A Karen Santos fez a 1 boa e a 2 os finais para baixo. E agora? Melhorou no final. Olha aqui, tá bom. Então a Karen Santos, a primeira ela fez boa mais, a segunda os finais para baixo, mas ela melhorou no final. O Giovanni Santos fez a 1 boa e a 2 os finais para baixo. Amanda Sá fez a 1 com pouca vibração, a 1 com pouca vibração e a 2 boa. Vamos ver. Então aqui. Renata Martins fez a 1 boa e a 2 foi um pouco para baixo. A Renata Martins, primeira vez que ela participa. A Claudineia Celan fez a 1 boa e a 2 boa mais, tanto que eu separei a dela para o final. A Evelyn... Puxa vida, não é Evelyn. Olha, falei pro Fompinho no final. O Engelberto Fompinho fez a 1 boa e a 2 boa mais. Separei a dele para o final. A Claudineia Celan também, que eu falei que a 2 dela foi boa, eu separei também a da Claudineia para o final. O Ailton da Silva fez a 1 boa e a 2 os finais para baixo. A Patrícia Balan fez a 1 boa mais e a 2 boa. O Jaime Helm fez a 1 boa e a 2 boa mais, separei a dele para o final. A Selminha Sarti fez a 1 boa. A Mara Cristina Boldrin fez a 2 com os finais para baixo. O Gustavo Cópia fez a 1 boa e a 2 boa. A Thaís Dutra fez a primeira projetada, a segunda projetada. O Blend Júnior fez uma boa e a 2 boa. O Carlos Souza fez a 1 boa e a 2 boa. Nossa, já falei todos esses. Pronto. O Daniel Melo fez a 1 boa e a 2 boa. Roberto Carlos de Carvalho fez a 1 boa mais. O J. Júnior fez a 1 sem vibração. Samuel Ribeiro da Silva fez a 1 sem vibração e os finais para baixo. O Renato Correia fez a 1 ficou boa e a 2 ficou projetada. A Maria de Leide, a 1 boa e a segunda boa. João Maria Batista Oliveira, o texto 1 fez projetado, o texto 2 fez projetado. O Michel Ramos fez a 1 sem vibração e a 2 projetada e rápido. A Ludmila Botas fez a 1 irregular e não manteve o ritmo. Ficou meio... Não foi palavras jogadas, porque tinha um sentido, estava amarrado, mas foi muito lento. Então, recapitulando, Ludmila Botas, a 1 foi irregular, né? E só fez a 1 também, na verdade, né? O Givanilton Barros fez a 1 projetada e a 2 projetada. Vanderlei Silva fez a 1 boa e a 2 projetada.
A Irlande Marácio fez a 2, boa mais. O Mamad Souza fez uma boa. Agora o Rodolfo Reno Pichirilo fez a 1 sem vibração e a 2 projetada. E por último, o Adail Souza fez a 1 boa e a 2 rápido. Então, já falamos os 123 participantes, o que cada um fez, o que aconteceu, né, com a gravação. O que nós separamos para o final? Vários destaques, né? Tem tanto do texto 1 como do texto 2. Então vamos lá. Do texto 1, separei a Sol Rodrigues, a Paula Cavalcante, o Kleber Lucas, o Dani Éder de Aguiar, o Eli Barreira e só. Bom, dessas eu ouvi tudo de novo porque eram difíceis de escolher e eu acabei optando pelo Dani Éder de Aguiar, que aliás fez 2 locuções boas no post dele. Tanto essa que foi destaque como a outra. Que mais? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, já falei amanhã temos um outro texto, né? Não podemos esquecer isso aí. Esse texto vai por e-mail e depois quem não estiver recebendo e sabe que está na minha lista, por favor me avise para eu ver o que possa estar acontecendo. Se for e-mail do Gmail, às vezes pode ter caído no spam ou pode também ter caído na aba promoções, que são 2 lugares que normalmente caem e eles mesmos anotam, falam para a gente e deixam marcado. Que mais? Acho que é isso, né? Amanhã, então, temos o texto novo. Quem não estiver recebendo, precisa se inscrever. E a inscrição você faz no vozaobra.com/desafio. Então, e vamos continuar. Ainda não escolhi, né? Só escolhi o Dani Éder, né? Agora vamos ao texto 2, que é aquela locução mais suave, aquela locução mais conversada, né? Então nós tivemos a Mariana Merigo, tivemos a Paula Mendes, a Lorena Fernandes, a Rosana Trentin, a Claudineia Celan, o Engelberto Fompinho e o Jaime Realme. Ouvi tudo de novo, então fora os 123 vezes 2, ainda ouvi mais de 10 aí. E a minha escolha, o texto 1, a minha escolha já tinha sido Dani Éder de Aguiar, e o texto 2, novamente, a Paula Mendes, que ficou muito boa dela. Os outros chegaram muito perto, a Lorena Fernandes estava muito boa dela, chegou bem perto. A Rosana, enfim, tudo muito bom, e todos os escolhidos muito bons, e várias gravações legais. Dá para notar que os locutores que têm voz pesada se deram melhor com esse texto, com essa direção que eu pedi, que era de fazer mais solene, mais pesado, com uma vibração. Então, realmente, essa, por exemplo, é a vantagem, por exemplo, de quem tem voz pesada, né? Que está sempre reclamando, não, porque agora ninguém quer mais voz pesada, mas tem certo tipo de texto, e esse é um texto tipo, que você pode usar a sua voz mais pesada, que dá um peso, né, diferente na locução, fica bacana. E, por outro lado, quando a gente faz uma coisa mais solta, é o que, por exemplo, a Paula fez, botou umas interjeiçõezinhas, ficou bacana.
era um texto que não tinha grandes interpretações, ele não tinha, né, nenhuma frase, a não ser a palavra insuperável, ele não tinha nada que não fosse mais do que comum, né, mais do que uma informação. Então, aí está o valor de você pegar esse texto e dar uma vida para ele, de falar de uma maneira que ele passe a ter vida. Então, ou você faz ele pesado, então ele fica denso, né? Chegou o novo Corolla, tal. Ou você faz chegou o novo Corolla, né? Então, são duas maneiras de fazer, e que até num texto que não tem muita possibilidade de interpretação, você consegue, usando esses artifícios, interpretar legal. Então, quero parabenizar mais uma vez o Dani Éder de Aguiar e a Paula Mendes. E amanhã estaremos de volta aqui para mais um lançamento de Desafio Voz à Obra, agora o 105. Como eu gosto desses números mais redondos, 5 e 0, né? 0 e 5. E eu pretendo, depois que eu fizer a avaliação, isso na quarta-feira que vem, ou seja, no dia 12, eu vou fazer eu vou fazer um destaque diferente. Já conversei com algumas pessoas, não sei ainda, não fechei ainda com quem, mas eu vou selecionar 10, né? 10, 8, 5, mas provavelmente 10, e vou pedir para uma pessoa do mercado, alguém bacana, que possa escolher o destaque, em vez de só eu escolher. Eu separo os 10, para ele não ter que ouvir 100, 100 e poucas gravações, como hoje nós tivemos 123, eu passo para essa pessoa, e aí essa pessoa escolhe o destaque. Acho que é uma outra visão, né? E vale, e eu vou tentar fazer algumas coisas do tipo quando a gente tiver esses números que eu considero meio que redondos, né? Ou o final 5 ou final 0. Acho que já falei bastante, já passei todos os recados. No fim do mês, novamente, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, mas isso é na última semana de maio. Então, quero mais uma vez agradecer a todos a participação bem grande, maciça. Agradecer mais uma vez e voz à obra!